Alô, amigos, bem-vindos ao Gente que Fala, ao vivo de meio-dia a 1 pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br, sempre com reapresentação às 6 horas da tarde. Estamos também, 11h30 da noite, na TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET em Guarulhos. Nosso site www.gentequefala.com.br, nossa página Facebook/programa Gente que Fala, o Twitter, @GenteQueFalaM, o WhatsApp é São Paulo 11 974012235, o chat no site da AltV, ainda um telefone que fica à sua disposição, que é o 50526622. Repetindo aqui que no chat tem já alguém, não tem a identificação. Vocês, por favor, mandam mensagem através do chat, eu gostaria que vocês se identificassem, porque eu não tenho o número do cadastro de quem manda, de quem envia a mensagem. No caso aqui é 807-8479. Quer saber o telefone? É 50526622. Você participa do nosso Gente que Fala. Deputado Vitor Sapienza, prazer tê-lo aqui, Sapienza. Prazer é meu, Zancopé. Você sabe que esse programa me permite reciclar meus conhecimentos. Explico. Eu sou assíduo leitor da Veja, da Época, da Exame, da Carta Capital. Por quê? Porque eu tenho que ter uma noção do que está acontecendo. Quando eu participo e vejo a opinião das pessoas que você traz aqui, tipo Faria Lima, tipo Rubens, tipo os Aur, né? Zakir. Eu entendo que eu aperfeiçoo meus conhecimentos. Então, para mim, cada vez que eu recebo convite, é uma forma de eu enriquecer meus conhecimentos. Obrigado por essa oportunidade. Delegado Alexandre Zakir, prazer tê-lo aqui, Zakir. Prazer é todo meu, Zancopé. Só recicla quem tem. E no meu caso, eu não tenho que reciclar, eu tenho que adquirir conhecimento aqui com vocês. São todos muito simples e humildes. Zakir, você é vice-presidente do Sindicato dos Delegados, é isso? Exatamente. Tem várias entidades de classe. Na verdade, aqui no Estado de São Paulo, nós temos só duas, que representam os delegados. Tem a Associação dos Delegados e o Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo. Existem algumas outras organizações que representam outros integrantes da carreira policial civil e de outras polícias também. Porque tem em Brasília a Associação Brasília dos você tem a Delegados Associação de Polícia. Nacional e tem também a Federação Nacional dos Delegados. É isso que eu ia perguntar, teria uma federação para FENAPOL, ter sindicato, alguma coisa, teria uma federação. Isso, não é isso? exatamente. Eu pergunto para o outro delegado aqui. Fica à vontade, o Rubinho com certeza vai passar mais informação do que eu. Não vou passar não, estou aposentado e polícia para mim agora eu quero distância. Viu? Estou brincando, é uma situação que depois de 40 anos você fica com ela no sangue, evidentemente, né? Você não vai largar mais, pois isso aí já faz parte do dia a dia, mas depois de 40 anos está bom também mudar um pouco de assunto, falar de outras coisas. Agora é uma pergunta que eu dirijo a você. Ele está na ativa, você já está aposentado. Até bem pouco tempo, os delegados de polícia aposentados, investigadores, eles tinham praticamente o porte de arma cassado, né? Eram impedidos de portar uma arma que eles usaram no trabalho o tempo todo. Inclusive a minha eu já fui convidado a devolver a arma. Então fui lá, devolvi a arma, assinei o papelzinho lá que estava devolvendo, porque a arma é a arma que o policial tem, ele pode evidentemente comprar. Mas a que eu tinha era do Estado. Então, a partir do momento que se aposenta, você devolve, porque aquilo é um bem público. Mas você não tem porte de arma como delegado? Eu acho que até, não sei, supres aqui. Agora foi revista a proibição, né? E agora parece que existe a possibilidade de suprir isso daí. Agora, sem perder a piada, viu? O Rubinho falou que quer distância de polícia. Acho que todos nós queremos distância de polícia, de hospital, de médico, e dentista, né? Então. Dentista. Mas são coisas que, assim que a gente precisa, nós somos os primeiros a gritar e pedir socorro a eles. Isso é verdade. Chama a polícia e depois xinga a polícia e agradece a Deus. José Roberto Faria Lima, economista José Roberto Faria Lima. Prazer tê-lo aqui. O prazer é todo meu. Eu estou junto com o meu guru, o deputado Sapienza. O único defeito que ele tem é torcer muito pelo Palmeiras. Conselheiro do Palmeiras. Conselheiro do Palmeiras. Então, mas ontem teve um gol anulado do Palmeiras lá em Santiago. Eu nunca vi o sujeito correr tanto como correu ontem. Então, ele precisa recontratá-lo depois, entende, para voltar. Faria, Zancopé,
eu hoje vou aproveitar essa oportunidade para narrar alguma coisa de grande importância para o Estado de São Paulo. Faria Lima, 1965, tinha o cabelo mais curto, preto. Ele propôs ao secretário da Fazenda, na época, que se fizesse um grande cadastramento das empresas. Para vocês terem uma ideia, eu estava contando agora para o Dr. Rubens, o cadastro das empresas em São Paulo consistia numa caixa que você ia guardando os papéis. E ele, juntamente com... Datilografado, juntamente com uma pessoa que eu tinha que homenagear, chamado Bendito Aparecido Pereira da Silva, chegaram à conclusão que tinha que fazer um grande cadastramento pelo computador. E o computador, naquela época, eu lembro bem, eles bolaram um triângulo, um olho dentro, dizendo o seguinte: o Estado está de olho em você. E eu fui encarregado de levar aquele cadastro no forno incinerador da prefeitura e queimar tudo. O Estado ficou sem cadastro, sem registro nenhum. Porém, nós praticamente damos início ao SERPRO, à Prodesp. Estou fazendo essa homenagem ao Faria Lima, porque pouca gente naquela época acreditava no projeto dele. Novo, eu também era, eu tinha mais ou menos, eu sou mais velho que ele, eu devia ter uns 29, 30, 31 anos, ele devia ter uns 20 e poucos. Elétrico, já naquela época ele era elétrico, punha fogo em tudo. E brincou agora comigo, porque o Benedito Aparecido Pereira da Silva era um cara muito fechadão. Durão. Seríssimo. Ele falou que ele seria irmão da Erundina. Da forma como eles eram. Mas essa homenagem tem que ser prestada a alguém que deu origem ao SERPRO e à Prodesp no estado de São Paulo. Há quantos anos isso? Nós começamos esse trabalho em... Não, você vai entender por quê. 65. Mas eu tenho uma passagem também na polícia com o Coriolano Cobra. Opa. O Coriolano Cobra era um dos cardeais da polícia naquela época. Então, sentava com ele e ele propôs a gente implementar o modus operandi. Eu fui para Chicago, fiquei um mês estudando o modus operandi, que era a técnica utilizada pela polícia americana naquela época, para a gente implantar o processamento de informações aqui. E o primeiro cérebro eletrônico na polícia militar, porque antigamente era polícia militar e guarda civil. Quem implantou também fui eu, com o coronel Ubirajara, né? E na Guarda Civil, ali na Angélica também. Tem um monte de história. Eu sou meio dinossauro nessa área. Zakir, por que a pergunta? Porque nessa época seria impensável a gente enxergar a tecnologia que é utilizada hoje. E nós não estamos falando de muitos anos atrás, Sancopé. E aí eu aproveito, porque eu já fui extremamente criticado aqui em diversas situações, e em algumas delas até com o uso de certa sátira. Mas não é por rancor que eu estou falando isso, é pela oportunidade da gente abrir e descortinar algumas coisas para o futuro, para as pessoas, e para acalmar um pouquinho os ânimos da nossa sociedade. Não que as coisas estejam boas, mas que eu acho, Zancopé, que as coisas podem melhorar demais por conta da tecnologia. O que nos falta é conseguir enxergar, ter essa visão de futuro, que a tecnologia ela pode ser um grande aliado, uma grande parceira na prevenção da prática de crime. Quando a gente fala que hoje as câmeras e a tecnologia extremamente utilizada pelo Estado para fiscalizar, para multar, para cobrar impostos, se ela também for utilizada na prevenção da prática de crime, e isto não é difícil, a gente pode buscar uma melhora extremamente sensível, e não através da punição e da repreensão, porque nós já mostramos que nisso a gente é falho, que a gente é ruim nisso. Né? A sociedade ela é ruim nesse aspecto. Ela se preocupa muito, mas o ser humano ele precisa se sentir vigiado para não deixar o lado ruim dele aflorar. Então, eu acho que esse é um caminho muito importante para a gente. E a tecnologia hoje está cada vez mais fácil, mais acessível e muito mais disponível para a prevenção na prática de crime. Mas, Vitor, eu faço sempre questão de ressaltar aqui o trabalho que o Faria Lima tem feito ao longo dos anos, porque ele era o único que se interessava, na época não se falava em informática. Por isso que era computador. Né? Por isso que eu ressaltei. Computador. Então, no Senado ele não conseguiu. Ele conseguiu implantar uma parte, né, Prodazen,
E aí foi limitado. Jovem, você é muito avançado para nós aqui, você precisa parar com essas coisas. E foi também aqui na cidade de São Paulo. Quando você fala sobre tecnologia hoje, né, é muito fácil, o computador está aberto aqui na minha frente e tal, é muito fácil, mas ele trouxe a internet para o setor público na cidade de São Paulo, a contragosto daqueles que mandavam no setor público naquela época, mas é assim que vai funcionar. Então, quando eu registro sempre essa, e o Vitor me deu a oportunidade, né, de abordar esse assunto, tá aí, você não tinha nascido... Com certeza não. Não tinha, não. 65 não. Faz 50 anos que isso aconteceu. Não espalha, Vitor. Ele é sempre muito gentil, tal, mas eu faço questão de abordar sempre esse aspecto dele como interessado em computador naquela época. Naquela época, o que está aqui na minha frente, né, precisava de uma sala de uns 20 por 20 para poder conter a IT, a Instituição Toledo de Ensino, lá em Bauru. Eu visitei esse computador. Isso. Era centro de visitação. Era uma sala e ficava todo mundo do outro lado do vidro vendo aqueles negócios girar para cá, girar para lá e tal. Era ponto turístico na cidade de Bauru, Faria Lima. Sabe? Isso em 1970, quando a Instituição Toledo de Ensino colocou um computador Toledo lá. Foi meu amigo. Então, quando... deputados juntos. Exato. Quando o doutor Maurício Toledo, né? Quando colocou lá, era ponto de visitação. Como Tinha o Dudu Ranieri também. Nós levamos computador lá para o Dudu Ranieri. Não tem um liceu de vocês lá? Né? Sim. É liceu? Como é que chama? Não, eu só passei. Sim, era o liceu. Ficava na Rodrigues Alves ali embaixo. Olha, eu queria só cumprimentar o Zakir, porque o Zakir está repetindo aquilo que a Condessa Lovelace, não confundir com a outra Lovelace. Sim. Aquela daqueles filmes mais exagerados. Essa Condessa Lovelace era filha do Byron e ela assessorava um sujeito chamado Charles Babbage, que foi o sujeito que pela vez primeira idealizou uma máquina analítica há alguns séculos passados. E ela definiu o computador de uma forma magistral. Ontem eu estava até comentando com o Edevaldo Siqueira, que ele fez um artigo sobre isso, um livro fantástico chamado Os Inovadores, que mostra as pessoas que chegaram para fazer as grandes modificações nesse século. Né? A Lady Lovelace, ela definiu o computador como basicamente o seguinte: era a máquina analítica de Charles, ela só sabe fazer aquilo que nós soubermos mandá-la fazer. Então, o computador sempre foi utilizado nesse sentido policialesco. E essa visão de colocar o computador a serviço do ser humano, do homem, é magistral. É uma quebra de paradigma que a gente tem que brigar e tentar implementar. Olha, apesar do IBGE registrar queda no trabalho infantil em São Paulo, a Procuradoria do Ministério Público do Trabalho fez 1.495 autuações por flagrantes em 2014. Dá uma média de 4 por dia. Os principais motivos: aumento de denúncias e da fiscalização e expansão da informalidade. Se na zona rural a lavoura ainda atrai o trabalho infantil, nas cidades ele está em lava rápido, oficina, buffet, vários. Temos 2 delegados na mesa, economista, 2 economistas. Você falou em lava rápido, não é comigo. Lava rápido, não é lava jato, eu vou né? saindo. Esse aqui lava rápido, não lava jato, né? Lava jato. O lava jato não tem trabalho. É um pulo. Tem de menor. O trabalho infantil é um problema, claro. Principalmente no campo, onde a família vive daquilo, da terra, e precisa da ajuda dos filhos. Eu queria fazer uma ressalva aqui. Eu vejo, às vezes, com um pouco de desprazer essa lei que é tão rígida com relação ao trabalho infantil. Aqui mesmo você citou agora, Zancopé, trabalho em buffet. Quer dizer, se faz um buffet infantil para crianças, tal, fazer um aniversário, tem que ter uma outra criança para jogar bola com ela, para interagir. Esse não é bem um trabalho infantil. Quer dizer, ele está lá, esse menino, ele está ajudando a fazer um negócio, ele está levando um dinheirinho para a casa dele, embora ele tenha 14, 15 anos. Meu filho tem 14 anos, ele pode muito bem fazer um trabalho desse tipo. Quer dizer, não é aquele trabalho escravo com horário de entrada, tudo, mas ele não poderia participar de uma festa infantil, como um dos amigos lá brincando com o pessoal, e ganhar o dinheirinho, levar o dinheirinho para casa, tudo. Então, essa lei eu acho muito rígida também, a forma como proíbe-se sem saber se a pessoa
tem ou não condição de viver sem essa oportunidade do trabalho. O trabalho escravo é uma coisa, o trabalho infantil, desde que é adaptado à idade e à capacidade da pessoa, eu não vejo por que negá-lo, não permitir que se possa fazer. Trabalho no campo é muito difícil de fiscalizar, não tem como, é a família que trabalha, o menino vai lá ajudar o pai a levar a enxada, levar, sei lá, o quê. Então, como é que fica isso aí? Ele precisa, o pai precisa também, a família precisa para comer. Eu acho que tem que rever isso aí, tem que ser um pouco mais liberado, mais liberal essa legislação. Vitor está... Eu estava acompanhando a exposição do Rubens e eu tenho praticamente o mesmo ponto de vista dele. Eu acho que na hora que a gente está revendo um monte de coisa, está na hora de rever o Estatuto da Criança e do Adolescente, porque eu me lembro, eu vou dar um depoimento, eu trabalhei desde a idade de 13 anos. Ora, você proíbe o trabalho e, de repente, você não cria uma possibilidade dessa criança fazer alguma coisa. Então, você teria que mudar, porque, inclusive, eu entendo que quando você aplica a lei rigidamente, eu estou com 2 pessoas aqui que aplicam, tem hora que você tem que, ao invés de aplicar a lei, ouvir a consciência. Eu fui fiscal de rendas. Eu lembro um dia, logo no começo, eu imaginava que eu fosse salvar o Brasil. Eu estava numa cidade chamada Macaubal, no interior. São José do Rio Preto. E vinha um senhor com um porquinho. Eu pedi a nota. Nota fiscal do porquinho. Nota fiscal do porquinho. Caramba, eu aprendi o porquinho, sem alusão ao Palmeiras. Sim. Depois eu tive que ir tomar uma refeição, ele era dono da pensão. A filha dele era retardada mental. Eu falei, puta merda, que besteira. Vou dar um resumo. Eu acabei pagando a multa do cara. E até hoje eu fico pensando, que absurdo que eu fui fazer. Ou seja, tem horas que a lei não pode ser implantada rigidamente. Você tem que dar uma parada e consultar um pouquinho a consciência, para ver se efetivamente você tem que aplicar a lei ou o bom senso. Essa é a dúvida. Agora, eu sou favorável a uma revisão urgente do Estatuto da Criança e do Adolescente. Está se falando hoje tanto em reduzir a idade para a penalidade. Vamos aproveitar e fazer tudo. Vamos no mesmo pacote. Vamos ver a possibilidade. Trabalhar com 14 anos, não. Tem hora que aquilo que o Rubens colocou bem, você tem que permitir que a criança com 12, 13, 14 anos trabalhe, ao invés de ficar na rua aprendendo defeitos. Só para complementar, nos Estados Unidos, isso é incentivado. Um garoto de 14 anos, ele chega nas férias dele lá, ele é incentivado a entregar jornal, por exemplo, ir na casa distribuindo jornal, na época do inverno, a tirar o gelo da passagem do carro, e ganha o dinheirinho dele, e o pai, às vezes, com possibilidade financeira enorme e tal, ajuda para mostrar o valor, para essa criança ter noção do valor do dinheiro vindo do trabalho. Zaqueu Faria Lima. Eu acho que o que é fantástico no teu programa, Zancopé, e preciso te elogiar por causa disso, é o nível dos debatedores. O que o Vitor Sapins acabou de comentar e acabou de fazer um contraponto muito inteligente sobre a notícia, junto com o raciocínio desencadeado pelo Rubinho, é justamente o papel do grande legislador. O Vitor está mostrando aqui o porquê que ele ocupou uma posição tão importante durante tantos anos. Verdade. Porque é refletir. Porque a lei, no fundo, ela é fria. Ela reflete aquele anseio da sociedade que escolhe os seus representantes e vão lá e vão legislar em nosso favor. E o que a gente nota no país é uma queda de qualidade dos representantes muito grande. O debate, cada vez, ele é mais escasso, cada vez ele é mais superficial, cada vez ele é mais insignificante e geralmente direcionado e impulsionado por minorias que detêm a possibilidade de fazer a voz ecoar e que se intitulam representantes de segmentos e da grande sociedade. Você, a pretexto de defender uma criança, você proíbe que ela venha trabalhar eventualmente como aprendiz de 12 a 14 anos, permitindo que ela venha trabalhar como aprendiz de 14 a 16, porque você tem uma lei que prevê que ele vai ter direito à escola. Só que essa lei que prevê que ele tem direito à escola e à creche não funciona. É uma dissonância da realidade para com o mundo legislativo.
E é por isso que eu ressalto aqui a importância de cabeças e de homens, líderes, como, por exemplo, o Vitor Sapienza, que ocupou esse cargo durante tantos anos e que tão bem representou durante tantos anos. Eu me aventurei, me candidatei na última eleição. Eu sei o quanto é difícil você fazer com que as pessoas reflitam e pensem sobre a importância de ser representado. A discussão hoje acaba perdendo a profundidade, perde a densidade e vira aquela coisa da discussão. Não, você tem que falar lá, você tem que explorar que você era apresentador do programa, operação de risco. Eu falei, meu, essa é a única parte que eu não quero explorar. Porque essa parte não agrega conteúdo nenhum a mim. O que me agregou conteúdo foi eu ter feito a minha faculdade, meu mestrado na Poli, eu ter sido um operador do direito tantos anos, eu ter experiência com a administração, como o Vitor, ter tido 1, 2, 3 mandatos, vários mandatos, ter exercido uma função pública, elevar o nível da discussão, para que a gente possa ter leis, Ancopé, que seja boa para a sociedade e execuível. Porque senão você coloca aquele sujeito que vai cumprir a legislação, como o Vitor se viu numa situação há muitos anos atrás, de se constranger. Eu também já paguei fiança de pessoa que eu prendi. E vou dizer por que eu paguei fiança de gente que eu prendi. Porque eu vi a situação do cidadão, eu paguei a fiança porque ia ser pior para a sociedade, para ele está cumprindo a pena, do que ele responder em liberdade. É a dissonância da realidade com o que é previsto pelo legislador. Fruto da queda na qualidade e no conteúdo dos que nos representam, que reflete o conteúdo e a qualidade da nossa sociedade. Faria Lima. Tem muito pouco a acrescentar. Aqui o programa, nessa atmosfera de liberdade e de expressão que nós temos aqui, em levando, entende, a mensagem para que o povo, você que está nos vendo, nos ouvindo, passe a refletir. Queria avisar que pensar não dói. A gente tem que acostumar com isso, a gente precisa refletir. Você está querendo muito, né? A gente tem que voltar um pouco ao passado para não cometer os mesmos erros. Só quem comete os mesmos erros são os tolos. Temos que sair dessa era nova que nós estamos vivendo, a era do conhecimento, com a era de sabedoria. E a gente faz uma viagem no tempo também. Quando o Dr. Rubens mencionou aí a experiência americana, eu me lembro que eu entregava jornais, eu entregava o Washington Post, que beleza, lá nos Estados Unidos. Ganhava os dólarzinhos, entende? 12, 15 dólares, entende? Entregava para o meu pai, para você ter a sensação da importância do trabalho, para você ter a sensação da realidade. Mesmo quando a escola é boa, quando ela consegue ensinar, muitas coisas você tem que aprender no seu dia a dia. Outro dia eu estava comentando, entende? Conversando com um amigo, aquela carta dos Lusíadas, não se aprende, senhor, na fantasia, lendo ou sonhando, senão vendo, tratando e pelejando. Então, essa molecada tem um aprendizado, ela participa, ela sente, vamos supor, a necessidade e o envolvimento da família, dos valores de família. E eles estão ali num processo de aprendizado. Você adquire conhecimento nessa troca, nessa vivência, no dia a dia. Leis, entende? Eu já disse que se lei resolvesse esse problema, o Brasil não teria nenhum problema, porque nós temos lei demais. É o que não falta. Desde a última Constituição, que é uma coleção de anseios, entende? Sem que houvesse uma visão mais ou menos prática da realidade, dizer, será que nós temos realmente condição de atender todos esses sonhos, esses anseios? Todo mundo só tem direito, ninguém tem dever, quer dizer, é preciso costurar. E a Constituição nada mais é do que um rabisco jurídico. Quem funciona mesmo é quem está lá no comando, quem tem a caneta na mão, quem tem a chave do cofre. Esses é que devem dar, entende, os bons exemplos. E os exemplos de cima são importantes, né? Eu gosto muito daqueles sábios chineses, né? Eu acho que alguns sábios já devem ter dito isso, né? Há 5 mil anos já estão falando há tanto tempo, tem tanta gente, né? Você tem que... Uma imagem vale por 1000 palavras e um exemplo vale por 1000 imagens. Então vem aí aquele que nós colocamos, entende, para nos liderar, conduzir a nação e diz, agora o mote é pátria educadora. Onde é que está a educação? As verdadeiras intenções dos políticos é colocada nos orçamentos. E os orçamentos, entende, dizem exatamente o oposto. Quer dizer, nós colocamos na Constituição uma série de escala de valores éticas, as mais conflitantes e contraditórias. Eu sou contra o aborto, mas eu sou a favor da pena de morte. Aí o povo fica imbecilizado. Aí fica atrás de um guru,
de um salvador da pátria, de um profeta. Tem um profeta aí que está solto, aí, o profeta que anda pelas caatingas, lá em Caetés, que vai lá no oráculo, pega a verdade dele e diz, essa é a verdade. Quem for contra, vai para a fogueira. Então, é preciso que nós entendamos que nós estamos vivendo um novo mundo, uma nova realidade, como disse o Zaqueiro aqui, com instrumentos fantásticos. Esse jeitinho brasileiro, isso é sempre colocado no sentido negativo. Vamos pegar esse jeitinho brasileiro e conduzir para um lado positivo, que é a criatividade marginal embutida. Olha, basta ver o Facebook, o que tem de criatividade. Os valores que nós temos, que estão todos eles são profanados. A beleza que o Brasil hoje oferece ao mundo como um exemplo de um país que não tem conflito nas suas fronteiras, que tem um povo miscigenado, que se orgulha dessa miscigenação, que é constituído de uma cultura que mescla culturas de todas as raças. Nessa área de informática, eu sempre digo que nada se cria, né? Repetindo o poeta, o Tom, né? Em matéria de informática, o hardware que me perdoe, o software é fundamental. Então, você veja o seguinte, nós hoje temos condição, nós somos muito bons nisso. Os nossos meninozinhos que inventam esses jogos, que é a diversão moderna, entende? Que já pulam uma certa escala lúdica, quase que lúdico hoje para eles. É verdade. Entende? Apreciado no mundo inteiro. Por quê? Porque nós mesclamos as culturas. Aqui tem um japonês que não é mais japonês, ele é mais brasileiro do que japonês. Tem um italiano, tem alguns que nem torcem pelo Palmeiras. Olhou para ele. Tem a minha origem portuguesa, eu não torço pela portuguesa, só o Arnaldo Faria de Sá que faz isso. Então, essa mesclagem de raça... Olha, o Brasil tem uma chance fantástica. Então, eu vou aproveitar só mais um segundozinho para terminar. Hoje, nós estamos vivendo cada vez mais. E nós estamos colocando disponível horas. Se você verificar, nós trabalhamos o quê? 40 horas por semana, 2.000 horas, entende, por ano. Vamos trabalhar durante 40 anos, dá 80 mil. O resto, sobram uns 200 ou 300 mil horas. O que a gente faz com esse tempo livre? Nós temos que aproveitar para lapidar a nossa inteligência, entende? Para transmitir conhecimento, folclore, criar estruturas, entende, que possam utilizar esse lazer criativo como ferramenta de transformar tudo isso em riqueza. O capital humano brasileiro está sendo desperdiçado. Deixa eu fazer uma interrupção aqui, porque nós vamos entrar em contato com a Gisele Souza, que é do setor de eventos da AFIPESP, com novas informações para os associados. Gisele Souza, boa tarde. Boa tarde, Zancopé. Boa tarde a todos os debatedores e os ouvintes do Gente que Fala. Ela é do setor de eventos da AFIPESP, Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo. Nós estamos abordando nesses dias o 15º Arraiá da Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo. Gisele, algo a acrescentar ainda sobre este assunto aos associados, Gisele? Olha, os dias voaram, né? O que eu gostaria de dizer é que toda a programação foi pensada para garantir a diversão e a confraternização entre todos. Dentro do Gente que Fala. Eu sou o jornalista Patrício Bentes, que apresento às sextas-feiras, às 16 horas, o programa Visão Plural. Um programa que não aborda assuntos que todas as televisões falam. Nós fugimos da mesmice. Você pode nos assistir só aqui, na TV da internet. As nossas recordações são os nossos maiores tesouros. Carregamos durante toda a nossa vida. Manipular, distorcer ou implantar falsas memórias, além de ser uma violência, é crime. Somos responsáveis por esse tesouro. Não promova alienação parental.
a ver com alguma coisa. De onde vem a água que a gente bebe? Da torneira. Ih, nada a ver. Vem dos rios que nascem da mata. Sabia que a gente só respira por causa das árvores? A árvore respira? Respira. A árvore respira. E o que você tem a ver com isso? Meu ar. Minha água. Minha árvore. Meu ambiente. Mata Atlântica! SOS Mata Atlântica. Mais 25 anos. Sim, meus amigos, muito prazer, sou Sérgio Oliveira e estou aqui para lembrar vocês que toda segunda-feira, 9 horas da noite, eu estou aqui na TV da internet com o Futebol Alternativo TV. Sim, Série D, Série C, Copas Estaduais, as divisões de acesso, tudo aquilo que nenhum outro programa esportivo fala, tem a coragem, a capacidade de falar, nós falamos aqui na TV. Toda segunda, 9 horas da noite, só aqui na TV da internet. Você já ouviu falar na Lei de Zoneamento? Ela está em discussão na Câmara de Vereadores e existe para planejar melhor a nossa cidade. Definindo como vai ficar a sua rua, o seu quarteirão, o seu bairro, dizendo onde pode ter comércio, moradia, emprego ou áreas verdes. Quer saber mais? Acesse o nosso portal. Participe, uma cidade melhor também passa pelas suas mãos. Você está acompanhando Gente que Fala pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br, com reapresentação às 6 horas da tarde. Estamos também na TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET em Guarulhos, 11h30 da noite. Gisele Souza, do setor de eventos da FIPESP. Boa tarde, Gisele. Boa tarde, Zancopé. Falar sobre o Arraiá, 15º Arraiá da Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo. Algo a acrescentar aos associados, Gisele? Sim, o que eu tenho a acrescentar, o que eu quero dizer, é que toda a programação foi pensada para garantir a diversão e a confraternização entre todos os associados. A nossa intenção é que este dia traga bem-estar, alegria e permaneça como um incentivo para que todos voltem nos próximos anos. Gisele, é impossível que não encontremos brasileiro de última hora, associados de última hora. Como é possível participar? Sim, é bom se apressar, principalmente quem pretende ir de ônibus fretado pela FEPESP. Continuamos a atender no saguão da sede social, na rua Bittencourt Rodrigues, 155, no centro. Isso em São Paulo. Já os associados do interior devem entrar em contato com a regional de sua cidade. E quanto à compra de cupons para o sorteio do dia? Olha, os cupons podem ser adquiridos até na própria festa, no Arraiá em Serra Negra, sem limites. O valor de cada um é R$10 e, como já dissemos aqui em outras ocasiões, os prêmios são bastante sedutores. Então, mesmo que o associado não vá à festa, vale a pena participar do sorteio. Gisele, agradeço a tua gentileza mais uma vez em participar conosco. Tem alguma coisa aqui sobre o endereço, né? E você pode acrescentar para a gente? É rodovia Lindói, é isso? Isso mesmo, quilômetro 160 em Serra Negra. Mas a gente pode dar mais informações. Na sede social, pelos telefones 11 3188 3154, nos finais 3155, 3156 e 3157. Ou nas regionais de sua cidade, ou então pelo site www.afpesp.org.br.
Gisele, grato pela gentileza mais uma vez. A gente retorna na quinta-feira, tá certo? Tá certo. Obrigada, Zancopé. Boa tarde a todos. Tarde. Conosco no Gente que Fala, o deputado Vitor Sapienza. É PPS, Vitor Sapienza? Sim. PPS. Né? Também o delegado de polícia Rubens Rezende e o delegado Alexandre Zaquir. E o economista José Roberto Faria Lima. O seu currículo é muito extenso, eu vou ficar só por aqui, tá bom? Isso é uma pena. Sempre muito gentil. Ô, Sapienza, quantos mandatos como deputado estadual? 7. 7 mandatos. 7 vezes 4, 28. 28. Vai assumir agora na sequência? Assumir? Não, eu acredito que é um pouco difícil, porém... Não é impossível. Porque a coligação vai lançar 10 candidatos a prefeito. A pesquisa indica que 6 vão ser eleitos. Então, eu acredito que, se Deus quiser, daqui a 1 ano e meio eu volte. Mas, para tranquilidade de todos, eu não pretendo novamente ser candidato. É verdade. Aquilo que o Alexandre disse... Porque é uma tristeza, né? Aquilo que o Alexandre disse é uma realidade. A gente, à medida que você vai convivendo... Você vê, por exemplo, eu não tenho nada contra pastores. Eu respeito todas as religiões. Mas você ter 12 ou 13 pastores, deputados, que não sabem nem o que é a Assembleia Legislativa, choca. Tinha um que ficava lendo a Bíblia no plenário a tarde toda. Choca. Você se lembra? Lembro. Então, o que acontece? Sem maiores detalhes. Não, eu queria aproveitar, eu estava vendo a pauta aqui, e você me fez uma pergunta, eu queria dar um depoimento sobre o porquê do Dia da Comunidade. Eu me orgulho de ter criado as comunidades. Isso é criação minha. Como isso aconteceu? Eu fui fazer uma palestra em Santos sobre reforma tributária, Faria Lima. E no caminho, eu estava ouvindo a rádio e havia um deputado que queria criar na Praça da Sé uma homenagem ao nordestino pelo fato dele ter feito São Paulo. Aquilo me chocou. Eu fui, fiz a palestra e disse, olha, pessoal, eu estou chocado porque tem um deputado que quer criar fazer um monumento na Praça da Sé em homenagem ao nordestino. Ora, se fosse tão fácil fazer São Paulo, eu fico surpreso quando o nordestino passou 5, 6 dias numa jardineira e vim fazer São Paulo aqui. Ele podia ter feito no Nordeste. E eu não sabia que estava lá presente um nordestino que levantou e disse o seguinte, que eu estava fazendo uma discriminação contra os nossos irmãos. Eu falei, não, eu quero dizer o seguinte, São Paulo é fruto do italiano, do português, do japonês, do espanhol. E o nordestino, quando eles chegaram, São Paulo já era essa pujança. Dia seguinte, primeira página do Tribuna de Santos, deputado paulista discrimina contra os normas, um pau violento. Cheguei e falei, é assim, então agora eu vou criar o Dia da Comunidade Italiana em homenagem aos italianos que ajudaram a fazer esse Estado. Essa é a origem. Depois, com muito orgulho, veio o Dia da Comunidade espanhola, japonesa, libanesa, mas eu tenho esse orgulho, eu tenho de ter criado isso. E o Dia do Ovo também. Você permite que eu fale sobre o Dia do Ovo? Ainda mais agora que a revista Veja exaltou o que eu fiz. Você viu que quando eu fiz o Dia do Ovo, posso dar um depoimento? Eu recebi... Não houve crítica maior a você? Eu recebi uma reportagem que na Inglaterra se comemora o Dia do Ovo, porque o ovo, depois do leite, é o alimento mais rico. E, com base no que aconteceu na cidade de Bastos, eu apresentei um projeto criando o Dia do Ovo. Faria pegar voto de japonês. Faria. Aquela coluna da Folha. Painel, uma charge, um monte de ovinhos, e eu falando com tanta coisa importante, o deputado Sapienza, a CBN, 5 minutos de pau. Eu peguei, fiz uma carta para a Folha, juntei tudo aquilo, a Folha me deu um espaço bem maior, a CBN me deu 10 minutos. Agora, a coisa caminhou, e aí, confirmando aquilo que o Alexandre mencionou e bem, na discussão da Comissão de Finanças, apresentaram uma emenda
do PT, dizendo o seguinte: ao invés de ser o dia do ovo, vamos criar o dia do granjeiro. Pô, não tinha nada de ver uma coisa. A gente tem que notar o seguinte, que Bastos foi sacrificado, ele teve que mandar praticamente matar 5 milhões de galinhas. O pessoal não sabe que galinha poideira é diferente de frango. Você não come a galinha poideira. Então, tranquilamente, aquilo levou Bastos a uma dificuldade muito grande. E pior, Faria, eu tive 12 votos. Tudo que eu fiz embaixo, só tive 12 votos. Bastos não gasta dinheiro em placa de rodoviária. Você vai pelo cheiro. Mas Vitor Sapienza, o delegado Rubens Rezende, o economista Faria Lima, o delegado Alexandre Zaquir, aproveitando que o Vitor 7 mandatos, o Faria Lima 2 mandatos como deputado federal, desistiu da política, o Zaquir tenta. Nós temos aí em discussão a reforma política. Então se fala em coincidência de mandato, coincidência de eleições, 5 anos para todo mundo, inclusive senador, ou seja, os deputados se outorgam 1 ano e tiram 3 anos financiamento de campanha. Financiamento e tal. Chega a algum lugar? Não, da forma como está colocado, não. Está uma mistura tão grande, e, infelizmente, essa mistura, muitas vezes, é para não acontecer nada. É mais do mesmo, né? É mais do mesmo. É mais ou menos como você pegar pinga, conhaque, uísque, depois você põe um pouco de guaraná, Coca-Cola e bate tudo. Não chega a lugar nenhum. Do jeito que a coisa está caminhando, Zancopé, é um atraso de vida. É melhor ficar como está, fica mais barato. Vai ficar. Infelizmente, vai ficar. Zaquir, Faria Lima. Você falou que eu estou tentando. Não sei se eu estou tentando. Eu tentei. Não sei se vou tentar de novo. Isso está na mão de Deus. Você tem muita coragem para enfrentar uma eleição? Não, eu acho que não é que tem que ter muita coragem. Tem que ter muita determinação. É diferente. Coragem a gente acaba tendo que ter em toda a vida para qualquer coisa, inclusive para discordar, para concordar. Coragem eu acho que é inerente ao ser humano que queira exercer alguma coisa. Agora, para você ir para a vida pública, você tem que ter uma determinação, uma paixão para isso, que senão não tem como. Agora, só para falar sobre a reforma política, eu acho que é importante, todas as oportunidades, eu sou veementemente contra a unificação das datas para as eleições. Hoje, Zancopé, já é difícil você fazer uma eleição em que você vai ter que votar para presidente, depois para o senador, depois para o deputado federal, depois para o deputado estadual. Imagina você colocar nisso ainda prefeito, governador, e depois você coloca ainda prefeito e vereador. Imagina como é que a população vai se informar sobre cada um dos que pleiteiam esses cargos. Imagina o tamanho do horário eleitoral para isso. Imagina o tamanho do custo de uma campanha que envolva tanta gente pleiteando tanto cargo ao mesmo tempo. O que as pessoas geralmente têm como argumento, falam, não, mas separa o país de 2 em 2 anos, separa o país a cada... Esse argumento, ele é fruto de uma falta de aprofundamento na realidade nossa. Aqueles parlamentares, aqueles gestores que param o seu trabalho para se dedicar a uma campanha de reeleição sem se preocupar com o seu mandato, esses deviam ser acompanhados pela população, e a população tem a obrigação de estar mais madura e acompanhar o exercício do mandato daquele candidato. Se você junta tudo, você dificulta mais ainda o acesso à informação, que hoje já é difícil. Então, você imagina uma campanha, como é que você vai obter recurso para financiar tudo isso? Vira uma bola de neve, vira um caminhão de informação, de coisa, e que vai prejudicar demais o eleitor. Vai facilitar mais ainda o engano, o engodo, aquele sujeito que vira o profissional da política. Isso eu sou contra. O profissional da política é o cara que ele vê só a sua reeleição e não vê mais a sua prestação de serviço público. É essa a reflexão que eu faço. Alexandre, me dá uma partezinha claro. Que você tá e só para arrematar com relação ao voto distrital, que tanta gente discute, Zancopé, de novo eu choco. Eu sou contra o voto distrital puro. Por quê? Ele vai refletir o nível de discussão que nós temos no parlamento americano, que é vergonhoso. Gente que falar aqui que nos Estados Unidos, no parlamento americano, um deputado federal lá tem discussão de alto nível, tem discussão de alto nível aqui com Faria Lima. Tem discussão de alto nível quando você tem representantes, não do segmento. O distrital misto, ele pode ser interessante, aí sim, mas distrital puro, que muita gente vira e fala, você mediocriza
você torna mais pequena ainda, você torna menor ainda a discussão e o nível da discussão travada nos representantes da sociedade. Porque você tem o representante do bairro Paraíso, onde eu moro, por exemplo. Eu não vou levar para uma discussão qualquer coisa que possa interessar a gente de outro bairro. Por quê? Porque eu vou estar prejudicando a minha reeleição. E isso é uma coisa de sobrevivência do político, né? Então, só ponderando essas duas coisas, desculpa se eu exagerei. Só para completar, Alexandre, na tua argumentação, essa história de parar o país, se você for analisar friamente, Copa do Mundo separa o país, Copa América separa o país, Carnaval separa o país. Não, isso é relativo, não é por aí, não. Isso aí é desculpa de quem não quer fazer as coisas. Agora, a tua argumentação de você ter que votar em 12 pessoas, é um absurdo. Faria Lima. As ruas não pedem reforma política. As ruas não estão pedindo reforma política. Colocaram a reforma política como agenda prioritária. Entender é como colocar uma tartaruga numa árvore. Ela não subiu sozinha lá. Jabuti. O jabuti? Jabuti. Jabuti, né? Jabuti fica mais bonitinha, mais verde e tal. Essas discussões, entende, elas ocorrem desde o tempo do Império. Voto distrital, voto disso, voto daquilo. Eu me lembro, no meu tempo, nós éramos 364 deputados. Hoje são 513. Naquela época já tinha muita gente lá. Poderia ter reduzido. Nós temos, entende, Estado unitário. Por isso que te tiraram de lá. Você queria reduzir o número dos seus pares. Mas é evidente, você tem que valorizar, por exemplo, nós somos 5.565 municípios. Imagine quantos vereadores. Quer dizer, é uma população. O gasto disso tudo. Você pega um Senado. Para que um Senado? Se nós temos um Estado unitário, acaba com o Senado. Vai contra as tradições, mas para que o Senado? Se quer discutir no plano amplo reforma política, não reforma eleitoral nem partidária, vamos discutir nesse plano. Vamos verificar, entende? Se essa estrutura que nós temos hoje no país é interessante. Nós não temos mais municípios, nós temos áreas metropolitanas que estão interligadas, é uma área conurbada. Não existe uma legitimidade para alguém gestar uma área metropolitana. Como é que você pode ter conflitos entre municípios numa mesma área? Numa cidade como São Paulo, onde, na grande São Paulo, 1/1000 do território nacional, nós temos 10% da população do Brasil. E 29 municípios. Essas coisas é que nós temos que discutir. Eu sempre cito aqui, eu aproveito a oportunidade. O Brasil tem 3 problemas concretos, o resto tudo é circunstancial e conjuntural. 1. Como conquistar a Amazônia sem destruí-la? Se é pela pata do boi, se é pelo reflorestamento, entende? Se é pela mineração. Para mim, entende? É pela pesquisa, pela inteligência. Voltando ao que o Zaki falou, usando o talento, a capacidade do brasileiro. Chama todo mundo para vir pesquisar a biodiversidade, os fármacos. 40% da Amazônia não foi pisada ainda por seres humanos. Outro dia, a presidente Dilma, entende, aprovou o Marco Civil da Biodiversidade. Eu fiquei quase com vontade de aplaudir. Mas depois a visão pequena, ela só fez isso para os quilombolas, quer dizer, tinha que abrir para o mundo inteiro. Segundo problema do Brasil, acabar com os abismos que existem entre as pessoas, um andando de pé descalço, o outro andando de Rolls Royce, acabar com essa diferença que existe entre regiões pobres, ricas. Nós temos que unificar. Nós temos que criar um país uno, nós temos que... Isso é um objetivo nacional permanente, é um negócio mais amplo, criar uma estratégia, além dos governos, um projeto Brasil, saber o que a gente quer. Esse é o segundo problema, acabar com essas grandes diferenças. Que aqui em São Paulo, elas chocam, porque você tem a favela e o pobre, e você tem toda a massa e a mídia hoje insuflando, entende? Para quê? Entende? Aquele consumo indireto, aquele consumo agressivo. Você precisa ter um celular de última geração, senão você não é mais homem. Quer dizer, coisas desse tipo. O terceiro problema concreto é gerenciar teracidades. Um gato 50 vezes maior que um outro gato não é um gato, é um tigre. Tem modificações quantitativas e qualitativas. Você, para tomar conta de um município de Borá ou de Macabal, você precisa de um adestradorzinho, porque ele está gerenciando um gatinho. Agora, para tomar conta de uma cidade como São Paulo, você precisa de um domador. E um domador entende que tem essa visão.
E não um pintador de ciclofaixa. Quer dizer, é um negócio que nós temos que entender. Quer acrescentar alguma coisa? Não, eu posso fazer algumas perguntas não, aqui? Eu fico encantado com o Faria Lima, assim, com o sonho dele. É um sonho que parece assim utópico, mas não é. É um sonho real, é um sonho que tem base, que tem estrutura. Realmente, se tivesse mais sonhadores desse tipo assim, na atividade parlamentar, o país seria outro. Realmente precisa pensar grande mesmo e não ficar com picuinhas pensando na próxima eleição e não pensando no futuro do país. Você falou para o Petrônio Portela sobre terminar o Senado? Falou. Mas falou. Vitor, o Jaime do Jardim Bonfilholi pergunta a você, falando em renovação política, há quantos anos o Roberto Freire, que esteve ontem aqui no Gente que Fala, é presidente do seu partido? Desde a fundação. E é um grande presidente. Né? Eu queria completar a análise que o Rubens fez sobre a observação ao Faria Lima. Vocês lembram do início do programa, quando eu prestei homenagem ao praticamente o criador da Prodesp, do Serpo? Essa loucura que ele demonstra, que ele já demonstrava na época, só que pouca gente acreditava nele. O Delfim acreditou, o Benedito acreditou, e nós vimos que a loucura que ele pregava naquela época era possível. A única coisa ruim, não dele, nós não temos líderes nesse país. É uma pena. Eu vou fazer uma crítica, um elogio a um cara chamado Arnaldo Madeira. Ele fez um pronunciamento dizendo o seguinte: tucanos, em política tem que existir coerência. Naquilo que vocês criaram no passado, estão votando contra, porque hoje o PT quer pregar, por exemplo, o fator da Previdência, uma série de outras coisinhas. Daqui a pouco nós vamos acabar com um monte de coisa que nós conseguimos, porque o PMDB vai se unir ao PSDB, porque a ideia hoje para fazer o ajuste fiscal está partindo do PT. Não, pessoal, em política tem que existir coerência, coisa que falta nesse país. Para finalizar, Deus também está cansando. Você vê uma coisa, ele deixou vir à mostra o problema da Petrobras, e nós começamos a ver o que é. Segundo, antes disso, ele nos deu uma lição, quando nós éramos os reis do futebol. Os alemães vieram aqui e tocaram 7. Então acabou a história de rei de futebol. Hoje nós somos bons em vôlei, nós somos bons em handebol, naquilo que a gente leva, como disse o Alexandre, com seriedade, a gente consegue fazer. Agora, quando blá, blá, blá de imprensa, blá, 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 não chega a lugar nenhum. Rubens, Janilson do Parque Novo Mundo, porque o salário do delegado paulista é o segundo mais baixo do país. É o penúltimo? Aí eu vou brigar com o Zakira agora, mas... Não vai brigar comigo. Eu ia falar para ele fazer uma pergunta mais fácil. Pergunta a tendência no mercado futuro na Indonésia, que fica mais fácil a gente acertar. Porque... não tem resposta. Não tem voo direto para a Indonésia mais. É difícil, mas acontece o seguinte, nós somos quanto? 4 mil? E as custas do Estado de São Paulo. As custas não, o Estado de São Paulo tem que nos pagar e deveria pagar até melhor. Mas está muito atrelado, a Polícia Militar está atrelada à Polícia Civil. E existe uma lei que está sendo cumprida aqui em São Paulo, principalmente, embora agora os limites também já estão quase estourando, é a Lei de Responsabilidade Fiscal. Não se pode dar um aumento simplesmente porque é necessário e esquecer dessa lei que pega todo o conjunto da população. Eu sei que o Zakir não vai concordar muito com isso. Bom, merecemos, mas agora eu quero saber como, da onde vai surgir esse dinheiro. Agora você pega um Acre da vida, você pega o Piauí, eu não tenho nada contra eles, mas eles recebem uma verba federal. E no Acre, que eu acho que o Zakir já esteve lá também, nós vimos lá, quando eu fui, só muitos anos atrás, parece que o número de delegados lá não chegava a 30. Ainda com verba federal, eles podem pagar um salário melhor que o nosso. A explicação é essa. Agora, se eu concordo, se dá para melhorar, se deve melhorar, evidentemente que sim. Agora, eu vejo também nessa pergunta um fator muito tendencioso de tentar colocar contra o governo atual. Não é bem um problema do governo atual, é um problema do Estado de São Paulo.
É o Estado de São Paulo que tem que resolver isso aí. Não é esse governador que está aí, porque o outro que vai entrar vai ter o mesmo problema como o anterior já teve. E o anterior do anterior também já teve. Eu fiquei 40 anos na polícia, eu me lembro que a primeira delegacia que eu estive, primeira não, foi a segunda, a primeira foi Ilhabela, depois Ubatuba. Ubatuba, a gente não tinha nada, não tinha nada. A delegacia que eu peguei não tinha banheiro. O banheiro não estava para usar, a gente usava o banheiro de uma funcionária da delegacia que morava na mesma rua. Ela deixava a chave pendurada, quem quisesse ir no banheiro ia lá. Agora, o governador de então, hoje vem, no meu tempo dele não tinha nada, não tinha dinheiro para gasolina, não tinha viatura, não tinha absolutamente nada. Hoje a polícia já está mais ou menos, não digo está perfeita, mas está bem melhor aparelhada. É isso que eu tenho para dizer. Delegado, acrescenta alguma coisa, vice-presidente? Eu só acrescento com relação ao salário. Eu não concordo com o Rubinho nesse aspecto, respeito demais o Rubinho, nós temos uma relação fantástica, mas nesse aspecto, com relação a orçamento, gestão, eu acho que isso não é uma desculpa justificável, até porque o Estado de São Paulo também arrecada muito mais do que esses outros estados. Eu acho que esse aspecto, ele não justifica para você não ter uma remuneração do profissional à altura do que a gente tem no mundo jurídico. Né? Eu acho que é possível, sim, mas é possível se você reinventar a estrutura da polícia. Eu acho que hoje, com tecnologia que eu tanto defendo, você pode implementar muito mais coisa para um grupo muito menor de profissionais e direcionar o trabalho do delegado de polícia para atividade fim. Você elimina problemas de gestão. Hoje você tem um grupo gigantesco de profissionais de delegados de polícia que tem que tomar conta da estrutura administrativa e se afastam da atividade fim, o que não acontece, por exemplo, no Ministério Público. Você não tem essa mobilização tão grande. Hoje você tem uma grande quantidade de profissionais do Ministério Público que ocupam cargos dentro do governo, mas por opção do governo, por uma opção de gestão. Agora, na polícia você não tem isso. Então, essa grande quantidade, você pode otimizar isso, né? Você pode otimizar isso e aí sim você vai conseguir dar um custo-benefício à atividade à altura do que a sociedade merece. Exatamente isso que eu... Um minuto. Eu concordo com o que o Zaki falou, precisa otimizar o trabalho policial. Isso não tem dúvida nenhuma. Eu, quando estava como seccional na Zona Leste, eu tinha 4 delegacias a uma distância de 2,5 km de cada uma. E todas mal atendidas, porque não havia equipe. Eu quis fechar, deixar só uma funcionando durante a noite. Para quê? Para que todo mundo, a diferença era 2,5 km. Podia botar uma viatura para levar e trazer quem quisesse fazer ocorrência. Para resolver o quê? Para poder dar um atendimento melhor à população. Ninguém deixa. Rubens Rezende, delegado, grato por ter vindo ao Gente que Fala. Eu que agradeço a aula que eu tive aqui hoje dos nossos mestres. Vitor Sapienza. Mais uma vez, consegui reciclar os meus conhecimentos e queria fazer uma crítica aos 2 delegados de polícia, amigos meus. Eu acho que a solução é fusão das polícias. Não dá para aceitar polícia militar e polícia civil. Dá para pagar melhor. Existe, muitas vezes, um fazendo o mesmo serviço do outro e uma rivalidade inexplicável. Grato, Vitor. Zaki, bom tê-lo aqui sempre. Prazer é todo meu. Eu pude acrescentar um pouquinho de conhecimento à minha vida hoje, até porque o tanto que foi despejado aqui foi tão grande que a minha capacidade me limita nessa espera. Faria Lima, demais. Obrigado por ter vindo, Faria Lima. Muito bom. O prazer é meu. Eu quero depois um autógrafo naquela fotografia que você colocou. Muito gentil. Só preciso registrar aqui Mauro do Ipiranga, o Jaime já me referiu, o Roberto de Santana, o Janilson do Novo Mundo, já nos referimos a ele, Mônica da Lapa, Normândio do Jaçanã e ainda Sérgio do Tatuapé, Leonardo Costa. Eles mandaram as perguntas. Hoje eu estava com um problema, abriu só no finalzinho aqui do Gente que Fala, que tem na direção-geral o jornalista Fausto Camunha, diretora de produção Zenilda Salvato, redação Raela Brandão Pedro Esquiavon, na pauta José Carlos Sicarelli, produção cultural Ricardo Godoy, na rádio Trianon Benê, Cléo Rodrigues, Neildo Neres, Ricardo Valim, na direção da UTV Alberto Luquete, na técnica James Eduardo, Marcelo Fontan, Sérgio Oliveira e Iago Matsumoto. Estaremos de volta amanhã, meio-dia. Gratos, até lá.